O assunto agora é prevenção ao câncer de pele. Verão, eu particularmente sou uma pessoa que gosto muito do verão. Eu conto as horas o ano inteiro para que chegue o verão. Eu prefiro as temperaturas mais altas. Há quem não goste, né? Geralmente pessoas que têm a pele mais clara, assim, não são muito chegadas ao verão, né, Amanda? A Amanda, por exemplo, não é muito chegada lá, prefere mais o frio intenso, né? Aquela temperatura baixa, enfim. E aí é preciso tomar alguns cuidados, né? Eu estava dando uma olhada no material onde diz que os cuidados, eu vou pegar o meu caso, que tem 46 anos de idade. Agora eu vou começar a cuidar, não vou me expor muito ao sol para não pegar um câncer de pele. Só que muitas vezes esse cuidado deveria ter sido lá atrás, inclusive quando era criança, porque às vezes pode ser até tarde para que a gente evite uma situação desconfortável como essa aí. E para falar do assunto, nós estamos recebendo a doutora Liliana Aichinger, que é cirurgiã oncológica, especialista em câncer de pele, para falar conosco a respeito desse tema. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Primeira vez aqui na Rádio Cidade? Primeira vez. Legal, seja bem-vinda então. Obrigada. Uma curiosidade, o Aichinger é ali da região de Ibirama? Porque tem uma família poderosa lá em Ibirama, tem o estádio, o Hermann Aichinger. Tem familiares, parente, sim. Mas minha família é de Brusque mesmo. É de Brusque mesmo. Quando eu vi o sobrenome, eu na hora lembrei, né, ali da família Aichinger, ali da região de Ibirama. Bom, mas o assunto aqui não é isso, né? O assunto aqui é câncer de pele. Doutora, existe um momento para começar a cuidar, para tratar no sentido de prevenir, para que a pessoa não venha se deparar com a situação de câncer de pele? Ou esse momento em que fase da vida necessariamente que a pessoa precisa se preocupar? O ideal é a gente começar a prevenção já desde a infância, porque na infância a gente tem uma tendência a maior exposição solar, principalmente porque as crianças fazem muitas atividades ao ar livre e a gente já tá com uma pele mais sensível na infância, então o ideal é já estar se protegendo desde os primeiros momentos da vida. E aí, quando se fala em proteção, protetor solar, algum tipo que tipo de cuidados necessariamente que a gente está falando aqui? A partir dos 6 meses já está indicado o uso de protetor solar infantil. Até os 6 meses não é indicado exposição solar para os bebezinhos. Sim. E se for necessário exposição solar, então proteção com barreira física. Camiseta, bonezinhos, óculos, guarda-sol, tentar ficar na sombra mesmo. Mas a partir de 6 meses já está indicado o protetor solar infantil até os 10 anos. Claro que as barreiras físicas também são sempre indicadas. Então, essas camisetas UV para as crianças que vão para a praia são muito importantes. Bonés ou chapéuzinhos, aqueles que principalmente têm uma proteção de nuca, de preferência com proteção UV, mas nunca esquecendo o uso do protetor solar nas áreas principais que não dá para utilizar essa barreira física. No caso, aquele ditado, quer dizer, ditado não, eu ouvi muito, de que não adianta estar debaixo de um guarda-sol com o sol escaldante sem proteção, que não adianta de nada. Isso é fato? É verdade, porque o sol, ele é refletido pela areia, pela água. Então, às vezes, tu tá embaixo da sombrinha, do guarda-sol ali, e tu acaba recebendo esse reflexo da radiação pela areia. Sim. No sol, quando ele tá mais ou menos bem a pico, assim, no horário meio-dia, tu pode estar recebendo, com o céu, né, sem nuvens, bem ensolarado, pode estar recebendo 50% de reflexo da radiação através da areia. Então não adianta tu estar só na sombra, mesmo assim tem que usar protetor solar. Doutora, e a população está tendo mais conscientização, porque a gente vê que a população ela tem 2 faixas de idade para se conscientizar, né? Quando é criança, porque os pais vão lá e colocam o protetor até em excesso muitas vezes, e depois o público mais velho, acima dos 40 anos, que já tem que ter se cuidar com a pele e está querendo se proteger. Mas esse meio do público ali, estão se cuidando, estão procurando ter esse cuidado para daqui a pouco não precisar ter que procurar a doutora para uma situação de câncer de pele? Eu vejo bastante jovens se preocupando, fazendo uso de protetor solar, principalmente as mulheres. Elas têm muito voltado essa questão da proteção da pele, muito pela estética, não tanto pelo câncer, mas pela prevenção de manchas, envelhecimentos, rugas, porque o sol ele é responsável por todo esse dano à pele, não só causando o câncer de pele, mas também todo esse processo de envelhecimento. Então tem muitas, principalmente mulheres, que utilizam protetor solar desde idades adolescência, e principalmente se a família já tem esse hábito de estar usando.
Hoje o público homem é o mais chato para usar essa questão de proteção, porque querendo ou não, ele vai lá, fica no sol horas e horas e horas com aquele vermelhão, depois é obrigado a usar aquele pós-sol, porque tá todo queimado, e depois chega na doutora já com aquelas manchinhas. Geralmente os homens tendem a não se cuidar tanto, tá? Eles são um pouquinho mais relapsos nessas questões de prevenção. E isso não só relacionado ao câncer de pele, cuidados com a pele, exposição solar, usar filtro solar, mas também isso se expande para outras áreas da saúde. A gente vê que as mulheres, elas buscam serviços de saúde muito mais para prevenção do que os homens. Tanto é que a estatística tá aí, né? Vivem mais, né? A mulher acaba vivendo mais. Agora, doutora, ainda na questão da prevenção, do uso de protetores, enfim, a cor da pele, ela tem interferência? Uma pessoa de pele mais clara tem que usar mais protetor, uma pessoa de tom mais escuro, como é o meu caso, não. Existe alguma relação? Sim, existe sim. As peles mais claras, pessoas com pele, cabelo, olhos claros, elas têm menos melanina. Melanina é o pigmento que confere a cor da pele. Sim. E a melanina, ela é responsável por um grau de proteção. É como se fosse um protetor solar natural da nossa pele. Então, quanto mais melanina, mais pigmentada a pele, mais proteção essa pessoa vai ter. Então, quanto mais clara, mais sensível essa pele vai ser. Então, as pessoas com pele, olhos, cabelos mais claros estão mais sensíveis ao dano da exposição à radiação solar. Então, consequentemente, vão ter mais rugas, mais manchas, um envelhecimento mais precoce e também mais risco de câncer de pele. E quais são os tipos de câncer de pele? Os mais comuns, o câncer de pele, ele é o câncer mais prevalente, tá? O câncer que mais existe na população. Mas é o câncer de pele não melanoma. Tanto é que quando a gente fala assim, o câncer de mama é o mais frequente nas mulheres, a gente sempre não considera o câncer de pele não melanoma. Então a gente classifica os cânceres de pele do tipo não melanoma e melanoma. Os não melanomas, eles são muito mais frequentes. São dois os principais, o carcinoma basocelular e carcinoma de células escamosas. Esses têm um comportamento um pouco menos agressivo, na maior parte dos casos, do que o câncer de pele melanoma, que sim, esse é extremamente agressivo, ele tem uma disseminação no corpo na forma de metástases, podendo causar até o óbito. Mas os outros cânceres não melanoma também podem ser agressivos. Eles necessitam também de tratamento, não por serem menos agressivos que o melanoma, mas eles também causam sequelas e morbidades muito altas. Quais os sinais, doutora, que a pessoa tem que se preocupar, que aparecem, costuma aparecer, de vez em quando aparece às vezes um sinal, alguma coisa, a pessoa fica preocupada, será que isso aqui é um câncer, será que é um outro tipo de situação? No caso do câncer de pele, que tipo de sinais que devem acender um alerta para a pessoa? Primeiro, que eu sempre falo para os pacientes, assim, primeiro, o mais importante de tudo é conhecer o seu corpo. Sim. Saber o que você tem de pintinhas, como que é o seu corpo normalmente, por quê? Porque se surgir qualquer alteração, você vai saber que aquilo é uma lesão, uma pintinha nova. Então, o que chama mais atenção? Uma feridinha que não cicatriza. Tá ali no seu corpo e não cicatriza, passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, e essa lesãozinha até, às vezes, irrita, coça, às vezes sangra um pouco, percebe ela quando passa, vai secar com a toalha no banho, ou vai dormir, aparece um pouquinho de sangue no travesseiro. Então, toda ferida que não cicatriza é um sinal de alerta. Mas alguns cânceres não chegam a virar uma ferida. Eles podem ser uma bolinha, eles podem ser uma mancha. E o melanoma, que é o mais grave, geralmente ele é uma mancha mais escura, uma mancha preta. Então, toda lesão que for mais escura, mesmo que você já tenha uma pinta, mas essa pinta mudou de tamanho, mudou de forma, mudou de cor, é necessário procurar atendimento médico para investigar. A senhora falou de letalidade, né? Do tipo, alguns tipos de cânceres. Qual é a taxa de cura? Dependendo da fase que se descobre, existe uma condição de, por exemplo, descobrir cedo, de ter realmente um tratamento eficaz ou não tem nenhum tipo de cura nesse aspecto? A maior parte do câncer de pele a gente consegue diagnosticar bem no início. E é um câncer que a gente consegue um alto índice de tratamentos para prevenir ele. Sim. Né? Que é isso que a gente está falando hoje aqui, mais sobre até a prevenção. E sim, a maior parte a gente consegue 100% de chances de cura se a gente pegar ele no começo. Principalmente se ele tiver em umas fases bem iniciais que ele não se tornou invasivo.
Então, muitas vezes a gente só realiza o tratamento de cirurgia e tá totalmente curado. Quando o câncer ele se torna um pouquinho mais invasivo, isso significa que ele está mais profundo na pele, ele tem uma chance maior de estar fazendo essa disseminação, que seriam as metástases. Daí a chance de cura já diminui, principalmente dependendo do tipo específico do câncer de pele. Mas mesmo assim a gente consegue chances de cura mesmo com câncer que já teve uma disseminação. A gente, assim, até ouvindo a senhora falar e a explicação toda, eu pelo menos faço uma reflexão. Não é eu ir pra praia nesse verão, pegar aí uma semanada de sol, que isso aí vai provocar. É todo um cuidado que tem que ter ao longo do tempo, né? Sim, o dano causado pelo sol, ele é cumulativo. Então, por isso que a gente já começa a prevenir desde a infância. Porque ao longo da vida, o dano só vai aumentando. Uma analogia seria um etilista, que faz uso de bebida alcoólica. Vai fazer, não é uma vez que bebeu que vai ter lesão de fígado, sim, né, que vai evoluir para uma cirrose, mas esse hábito de beber frequentemente. Então, o sol também, se você tiver exposição contínua, frequente, principalmente nos horários de pico, vai ser o maior dano ao longo da vida. Esse dano vai se manifestar, não vai se manifestar na infância, num adulto jovem, vai se manifestar numa fase mais tardia. Dependendo do tipo de pele, ele vai se manifestar, né? Por exemplo, a partir dos 40 anos, 50, 60, mas pode se manifestar, inclusive, em casos mais jovens. Eu tenho pacientes até criança com melanoma. Olha só. Doutora, pode pôr onde? Eu já ouvi falar, um médico, né, falou que o sol nunca é demais, que inclusive vitamina D é essencial, né? E ele até disse: você já viu algum pedreiro pegar câncer de pele? E aí, o que falar para esse médico que acha diferente? Bom, primeiro que eu já vi vários pedreiros com câncer de pele, não só pedreiros, pessoas que trabalham ou trabalharam na roça, expostos ao sol. Alto índice de câncer de pele em pessoas que trabalham com pesca. Eu tenho um paciente que eu operei ontem, inclusive ele tem 41 anos, ele é lixeiro. E ele teve um câncer de pele na face, eu operei ele ontem. Então, assim, o sol, claro que ele tem benefícios. A vida não existiria na Terra se não existisse o sol. O que acontece? O sol, ele emite alguns tipos de radiação ultravioleta que são prejudiciais à nossa pele. Então, tem horários com pico, maior incidência dessa radiação. A gente pode evitar a exposição nesses horários de pico e de maior índice de radiação. E também, ao longo das últimas décadas, houve uma mudança, alterações na camada de ozônio, que fizeram com que aumentasse o nível de radiação aqui que a gente está exposto. Inclusive, o Brasil é um dos índices de maior câncer de pele do mundo, junto com a Austrália, e a radiação aqui ela é muito maior do que em países do hemisfério norte. Então, a vitamina D, claro que ela é importante, a gente precisa da exposição solar para ter essa transformação e a formação da vitamina D, mas a gente não precisa estar exposto nos horários de pico. Se a gente pegar um sol até, por exemplo, 9 horas da manhã, a gente vai garantir a nossa formação de vitamina D. E a gente também não precisa ficar exposto todo o corpo. Eu sempre recomendo que o rosto tem que ser protegido, porque o rosto é mais sensível. O rosto a gente nunca usa roupa, então independente do período do ano, o rosto sempre está exposto à radiação. Então a gente não precisa pensar, preciso pegar sol no rosto para vitamina D. Não, a gente tem o resto do corpo. Pode ser em horários mais no começo do dia ou mais no final do dia. E mesmo o uso do protetor solar, ele nunca protege 100%. Então você vai estar exposto à radiação ultravioleta mesmo com o uso do protetor solar. Talvez o que explica essa teoria desse médico é que algumas pessoas têm mais facilidade de pegar câncer de pele do que outras. Mas isso não significa que não faça mal a pessoa exposta em horários de pico, por exemplo. Porque tem pessoas que ficam o dia todo no sol, a tarde toda, pedreiros, e não pega, porque talvez ele tenha uma pele mais protegida, enfim, isso vai de pessoa para pessoa também, doutor? Sim, são várias questões que estão envolvidas no desenvolvimento do câncer. Não é só a fotoexposição, né, a radiação ultravioleta, mas também a sensibilidade da sua pele. Então, pessoas, por isso que a gente falou antes, né, pessoas com pele mais clara têm uma tendência maior ao desenvolver o câncer de pele, mas nem todo mundo vai desenvolver, né, isso é muito bom, mas a gente não sabe quem vai desenvolver, né, então a gente indica sempre
se proteger do sol. Claro que pessoas, quanto mais melanina, quanto mais pigmentada essa pele, mais proteção essa pessoa vai ter. Então, menos chance ela vai ter câncer. Mas mesmo assim, o câncer de pele acontece em todos os tipos de pele. O fator hereditariedade existe também nesse aspecto? Porque eu vou dar o exemplo do câncer de próstata, né? Eu tive um familiar que faleceu, meu pai faleceu de câncer de próstata, o meu médico recomendou, você tem que fazer periodicamente os exames porque há uma propensão maior. No câncer de pele também existe esse risco? Com certeza. Em todos os tipos de câncer a gente vai pensar nessa parte da hereditariedade, que é a parte também genética. Mas não necessariamente porque o seu familiar teve que você vai ter esse câncer. E por que a gente pensa no câncer de pele na hereditariedade? Porque geralmente, se seus pais têm uma pele mais sensível, são mais claros, a chance de você, né, ter essa genética da composição da pele é muito alta. Seus pais são um pouquinho mais pigmentados, mais morenos, a chance já é um pouquinho menor. Então, claro, tudo que tem de doenças na família é o que a gente tem mais chances de ter. O fator ambiental, ele conta muito, que no caso do câncer de pele, é a exposição à radiação. Eu falei bastante aqui da exposição à radiação solar, que é a radiação ultravioleta tipo A e tipo B. Mas as câmeras de bronzeamento artificial, elas são responsáveis por um alto índice de câncer de pele. Tá? Então não é só o sol, tem a câmera de bronzeamento artificial que também é responsável pelo aumento do câncer de pele. Ou seja, o bronzeamento, então, ele não é uma coisa lá muito saudável, então, né? Não, o bronzeamento ele nunca é saudável. Não significa porque você tem uma pele mais bronzeada que você é mais saudável de quem tem uma pele branca. E não significa que você tem uma pele bronzeada que você vai ter uma melhor vitamina D que a pele branca. Porque a vitamina D ela não é só unicamente desenvolvida por causa da exposição solar. Tem vários fatores que também precisam para a gente ter uma vitamina D adequada no nosso organismo. Tem pessoas que pegam muito sol e não tem a vitamina D, elas têm baixa vitamina D. Então tem outros fatores envolvidos. Mas o bronzeado, ele significa o quê? Ele é um dano, ele é uma reação do nosso corpo para tentar se proteger, para evitar que a radiação ultravioleta penetre nas camadas mais profundas da pele e cause dano no nosso DNA. Então, o bronzeado, ele é uma reação do nosso corpo para tentar proteger o nosso corpo. Então, o bronzeado, ele não é saudável, tá? E tem no Brasil, essa cultura de que o bronzeado é saudável. Mas isso é um mito, não é não é científico isso, não é uma verdade. O bronzeado, ele é um dano na sua pele e é um reflexo desse dano para tentar proteger a pele de evitar mais comprometimento do DNA, que é através do comprometimento do DNA da pele que vai se gerar o câncer de pele. Doutor, o que é mais saudável, o protetor, aquele líquido ou aquele com spray, por exemplo? Tem gente que prefere um tipo que é mais prático. Eu já ouvi falar, por exemplo, que o de spray, que ele é prático realmente, mas ele acaba agredindo muito a pele, né? Na hora que bate enfim, o vapor ali. O que é ou não existe uma diferença de um para o outro em termos de proteção melhor? O que existe é que geralmente o protetor spray a gente não aplica a quantidade necessária. Certo. Não é que o spray é mais agressivo para a pele, isso não. O que significa que o spray, quando a gente passa ele, a gente acha que uma camadinha ali já vai proteger. E o spray, ele faz essa dispersão no ar também. Então, se tu tá aplicando ele e tem vento, por exemplo, tá na praia, tá aplicando ele, tem aquele vento, ele vai dispersar e a quantidade que ele vai ser aplicada na pele vai ser menor, porque o protetor solar, ele também precisa de uma quantidade adequada para chegar naquele fator de proteção. Por exemplo, você compra um protetor solar fator 50, para você adquirir essa proteção 50, você precisa de uma quantidade mínima aplicada, e ninguém aplica essa quantidade, todo mundo aplica menos. O que acontece com o protetor spray é que ele é menos ainda, porque ele tem essa dispersão. Isso também acontece com os protetores de pó. Hoje em dia tem uma série de tipos de protetores solares, isso é muito bom, mas o protetor pó, ele também, geralmente, a gente não consegue aplicar a quantidade necessária. O melhor que a gente consegue a quantidade necessária é o protetor líquido mesmo. O protetor bastão também, geralmente, a gente não consegue essa proteção desse valor que é correspondente ao rótulo do produto, mas mesmo que a gente não aplique essa quantidade necessária, o mínimo que a gente aplica, alguma proteção vai estar sendo realizada, talvez por um tempo menor,
né? Mas mesmo assim vai estar sendo melhor do que não usar, né? Ô, doutora, e esse uso de aceleradores, de produtos químicos para tentar bronzear a pele mais rapidamente, também é prejudicial no final das contas? Porque ainda não tem muita gente que acaba usando alguns produtos químicos por aí, olha na internet, isso aqui vai acelerar minha cor para ser mais rápida, vou usar um acelerador que vai ser mais rápido e não tem nenhum tipo de proteção. Isso também prejudica a pele no final? Que vai prejudicar a pele nesses produtos é porque você não vai estar protegendo nada a pele, né? Então vai entrar mais radiação na sua pele, vai ter um maior dano do DNA, isso vai ter uma sequela no futuro. Você está arcando com esse risco de ter alguma lesão de pele no futuro. Então, esses produtos, não que em si eles vão causar, como produto químico, uma agressão à pele. Tô falando dos produtos comercializáveis, né? Não a pessoa que vai lá e passa vinagre, Coca-Cola, nada disso. Olha na internet qualquer coisinha e já vai colocando no corpo, né? Tipo assim, um bronzeador. Os bronzeadores, o que acontece? Geralmente eles vão causar um aumento ali da pigmentação da pele, mas é superficial. Então, no momento que você passa, parece que a pele tá até mais bronzeada, tá mais brilhante, mas isso ali não é uma coisa duradoura, um efeito duradouro. O que acontece é que a pessoa passa e vai pro sol, então o dano é do sol, da radiação do sol, não do bronzeador ali em si. Botar na tela a imagem, Amanda, fazer a pergunta para a doutora. A Maria manda aqui uma foto. É evidente que tudo esse tipo de situação ela tem que ser investigada com exames e tudo mais, mas isso é um indício de algo para se preocupar, por exemplo, numa situação de câncer de pele, doutor, olhando pela imagem assim, mancha vermelha? Tem algumas manchas vermelhas que são, sim, sinais de doenças, a gente fala assim, pré-cancerígenas, lesões de pele pré-cancerígenas. Pela foto é bem difícil de avaliar, tá? Mas a gente precisa passar em consulta, geralmente passa com um dermatologista, faz dermatoscopia para avaliar esse tipo de lesão. Mas existem muitas lesões que são bem parecidas com essa, que são chamadas ceratoses, que são lesões pré-cancerígenas, que já significam um dano à pele. E elas podem evoluir para câncer. A verdade é a seguinte, viu, Maria? Qualquer sinal de diferente, aquilo que a doutora falou, cada um conhece o seu corpo, né? Qualquer sinal de diferente que esteja aí de anormal, acho que vale a consulta aí com um profissional para poder verificar. Doutora, o nosso tempo é adversário, né? Quero agradecer a senhora por disponibilizar o seu tempo de vir aqui bater esse papo conosco, um assunto que rende e é muito importante. Penso que a gente pode de repente combinar com a doutora num outro momento para estender esse bate-papo, porque eu penso que o tema ele é muito relevante. Obrigado, doutora. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar com vocês, a todos da rádio. Tenham todos uma boa tarde. E as portas estão abertas, sempre quando quiser, esteja à vontade. Muito obrigada. Obrigado. Conversamos aí com a doutora Liliana Aichinger, cirurgiã oncológica especialista em câncer de pele. Se você perdeu algum trecho dessa entrevista, volta aí no nosso canal no YouTube, que vai estar lá na íntegra disponível. Daqui a pouco também no site rc.fm.br.